Fala Orbiter, tudo bem com você? Eu sou Renan Silva, parceiro de conteúdo aqui do Orbit, e esse é mais um Como Está Minha Página. E se você acabou de chegar e não sabe do que eu estou falando, eu vou te explicar primeiro aqui o que é o Orbit. O Orbit é essa ferramenta incrível de construção de páginas. Quando você vai construir páginas de conteúdo, páginas para lançamentos, páginas para capturar leads, páginas para vender seus produtos e serviços, enfim, todo tipo de página que você possa precisar para construir um negócio digital de sucesso. E é muito simples de utilizar porque é como se você estivesse brincando com blocos de Lego digitais. Você vai pegar esses blocos pré-prontos e você vai empilhar esses blocos um em cima do outro. E depois você vai poder alterar os textos, alterar as imagens, alterar o background, alterar vídeos, enfim. Você vai poder deixar com a cara do seu produto, com a cara do seu negócio. Se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, é só acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Assim que você criar uma conta, você vai ter algumas páginas para testar, aprender a usar a ferramenta, colocar a sua página no ar e ter os seus primeiros resultados no mercado digital. E o que é o Como Está Minha Página? O Como Está Minha Página é esse quadro aqui no canal do YouTube do Orbit, onde toda semana a gente analisa páginas criadas pelos nossos assinantes. Então esse é um benefício oferecido exclusivamente para os assinantes dos planos Premium do Orbit Pages. Mas se você ainda não teve a oportunidade de se tornar assinante, você também consegue aproveitar esse conteúdo criando paralelos entre a sua própria página e a página analisada. E hoje a página que nós vamos analisar é a página da Caroline. A Caroline é terapeuta e ela tem esse material aqui sobre o seu poder interior para mulheres. Eu ainda não entendi ao certo, vamos ler um pouco mais as promessas dela aqui para eu também entender esse produto e o foco do produto. Vamos dar uma olhada aqui. Por apenas R$ 47,00, reconectar com sua consciência, clareza e poder pessoal. Sobre esse e-book, é um chamado para lembrar quem você realmente é. O que você vai conquistar com o e-book. Então aqui tem 4 tópicos do que a pessoa vai conquistar. Aqui tem os bônus, então ela está oferecendo aqui 5 bônus. Aqui, ó, tudo isso por apenas R$ 9,90. Se você leu até aqui, mas aqui em cima estava 47, tá? Primeiro ponto de atenção, vamos avançar aqui. Se você leu até aqui, esse book não traz fórmulas mágicas, é uma garantia. Quem é ela? Então aqui, né, tem a Carol Tassinari, terapeuta e mentora de mulheres. Hoje uma chance de dizer sim ao seu poder. E aqui o botão de ação. Legal, Carol, vamos dar uma olhada aqui. Carol, primeiro, eu não sou o seu público, obviamente, mas ficou muito intangível a sua promessa para mim. Eu tive dificuldade aqui de compreender qual é o foco. Eu entendo que é um foco mais voltado para o que no mercado se chama de autoajuda, mas eu não entendo exatamente qual que é o foco aqui do seu produto. E se está confuso para mim, é bem possível que seja confuso para uma parte, pelo menos, do seu público também. Aqui, quando a gente está falando de um low ticket, em geral, o produto low ticket tem como característica resolver um problema claro, com uma promessa clara e específica. Isso é uma premissa de um produto low ticket. Por que é uma premissa? Porque o low ticket, ele é um produto que, como ele tem uma baixa barreira financeira, ele precisa ser, ele utiliza muito daquela compra por impulso. A compra que a pessoa faz sem aquele medo de uma perda financeira. Por quê? Para ela, se o conteúdo ajudar, legal, paguei barato por isso. Se o conteúdo não ajudar tanto quanto eu espero, pelo menos eu não paguei uma fortuna por aquilo. Eu não estou falando aqui de certo e errado, eu estou falando que é uma premissa inconsciente, uma premissa estabelecida no mercado sobre produtos low ticket, sem juízo de valor. A questão aqui é, neste momento, o seu produto ele está convidando muito mais, a sua headline, ele convida muito mais para uma reflexão do que para uma ação. E se eu estou levando o meu cliente, nesse caso a sua cliente, para um momento de introspecção e reflexão, eu estou deixando o processo de ação dela letárgico. Eu estou fazendo com que ela atrase essa ação e muitas vezes nem execute essa ação. E isso é o oposto do que a gente quer quando a gente está buscando vender um produto nessa faixa de valor ou um produto neste formato que você está vendendo. Esse é um formato de venda rápida, é um formato de decisão rápida de compra. A gente leva a pessoa para a nossa página de e-book, de low tickets em geral, para que a pessoa entenda rapidamente do que se trata, ela entende o que é o produto, entende o que é a promessa, entende qual que é o problema que resolve. Isso tudo muito rápido.
e ela entende que aquela ali é a oferta para resolver aquele problema. Nesse seu caso aqui, eu não consigo visualizar rapidamente qual que é o problema e qual que é a promessa. Ou seja, o que ele resolve e de que forma ele resolve. Nesse caso aqui, eu tentaria traduzir isso em uma ação específica. Você fala aqui sobre ajudar a reconectar com consciência, clareza e poder pessoal. Mas na prática, na vida, no dia a dia dessa mulher, o que isso significa? Significa sair de um relacionamento abusivo? Significa ela tirar os seus projetos do papel e voltar a trabalhar para si e não apenas em prol da família, por exemplo? O que isso significa na prática? E aqui você pode me dizer, mas para cada mulher vai significar uma coisa, para cada tipo de avatar que eu tenho é algo diferente. Legal, porque isso vai te permitir mapear. E eu imagino que seja esse sentido. Isso vai te permitir mapear quais são os seus públicos diferentes, quais são as dores diferentes desse público. E você vai ver, até pela sua experiência com terapia, quais são as principais, quais são aquelas mais comuns, quais são aquelas que você, no dia a dia, já viu as pessoas... já viu essas mulheres terem mais dificuldade e serem as principais barreiras para elas. E daí você vai selecionar 3, 4 dessas, e você vai poder fazer, por exemplo, variações dessa sua página. Você vai poder fazer uma com uma promessa que resolve o problema A, uma com uma promessa que resolve o problema B, desde que, claro, isso realmente esteja contemplado no conteúdo, na solução do seu livro, obviamente. Aqui você vai alinhar quais dessas dificuldades o meu livro realmente ajuda essa pessoa a enfrentar, quais barreiras essa pessoa vai superar a partir desse livro. Você vai selecionar uma A, uma B e uma C, por exemplo, e você vai criar 3 variações dessa mesma página, cada uma com uma promessa focada nesse problema específico. Você vai ver que com o tempo, quando você estiver rodando isso, você vai ter uma que provavelmente vai se destacar, que provavelmente essa é aquela que o público está se conectando mais, é aquela que o público está sentindo como sendo o seu principal entrave, ou pelo menos vai ser aquela que é a porta de entrada para que a pessoa tome consciência daquilo que ela precisa resolver. Então eu ajustaria isso para deixar muito mais claro, muito mais tangível. E daí a gente vem aqui para o segundo problema que eu vejo nessa página. Que é aqui a apresentação do preço, ok, sem problemas. Quando eu clico no botão, eu vou para um checkout que me mostra nesse valor, eu já entrei antes e vi, R$47, ok? Aqui você tem vários order bumps, isso é ótimo, é muito bom ter esses order bumps aqui que, o livro em si ele custa 47, mas se a pessoa adicionar todos, vai para 151. Olha como já aumenta o ticket médio, né? Coisa linda quando a gente bota order bump. Mas o problema, Carol, é que depois aqui, você fala tudo isso por apenas R$ 9,90. Lá embaixo, onde tem o último botão de ação, por apenas R$ 9,90. Então você está aqui, a pessoa, se ela não clicou no seu primeiro botão, depois ela tem informações desencontradas. Isso gera dúvida no seu cliente, e tudo que gera dúvida no cliente reduz a sua conversão. Se o cliente sai da sua página, ou se ele está lendo a sua página com dúvidas, isso reduz a conversão. Por isso mesmo que eu estou falando para você rever a sua primeira dobra, porque precisa ser mais claro, precisa que não gere dúvidas. Isso é muito importante. Se a pessoa ficar com dúvidas, ela não vai comprar. A gente não está falando de um cliente que entra numa loja de departamento, tá ali com alguma dúvida, pergunta para o vendedor e pode ficar trocando e tirando todas as dúvidas e fechar a venda rapidamente. A gente está falando de alguém que estava numa rede social, estava com um nível de flow, um nível de concentração em conteúdos aleatórios e de repente parou porque o seu anúncio, o seu conteúdo chamou a atenção, clicou no seu link, ele está sujeito a uma série de outros estímulos que a qualquer momento vai tirar essa pessoa da página, porque ela entrou ali por curiosidade, talvez porque se conectou com alguma palavra que você utilizou,
Mas no momento que ela começa a ler, tá meio confuso, não entendeu exatamente se é para ela, ela simplesmente sai, volta para a rede social e vai voltar ao TikTok, vai voltar para o Instagram, vai voltar para o Facebook, para ficar vendo coisas aleatórias. Quando a gente tira essa pessoa da rede social, a gente tem uma oportunidade ali de manter o foco dela, manter a concentração dela e fazer essa oferta. Se a gente não aproveita essa oportunidade, é muito difícil a gente recuperar a atenção dessa pessoa novamente. Aqui sobre o e-book, eu usaria mais imagens na sua página também. Ela está muito... Visualmente ela está muito pobre, né? Aqui na sua primeira dobra, você usa aqui a capa direto. Você pode, por exemplo, entrar lá no Canva e você vai procurar lá na parte de molduras, por exemplo, e você vai buscar uma moldura de livro, de celular, de tablet. E daí você pode aplicar essa capa dentro e já dá um outro acabamento aqui, para não ser só essa imagem aqui retangular colocada solta na sua página. No sobre este e-book, você poderia ter uma imagenzinha, um outro mockup legalzinho do seu livro. Uma tela de tablet e uma telinha de celular, por exemplo, juntas, assim, daria um acabamento mais legal. Porque aqui eu estou rodando e só vejo o texto. Até quando eu tenho uma imagem aqui, ela é uma imagem genérica, não é uma imagem que realmente fale sobre o seu produto. Então, eu trabalharia melhor isso aqui, por exemplo, aqui você fez um bloco de imagem com texto. Isso aqui você vai desdobrar em vários mini blocos de imagem com texto. E cada uma vai ter uma imagenzinha do que é o bônus e aqui o texto e a explicação desse bônus. Abaixo, um outro bloco de novo, com a imagem e a explicação. Deixa eu te mostrar um exemplo de como seria isso na prática. Aqui, por exemplo, o que a pessoa vai receber? A imagem, um texto, uma explicação. A imagem, texto, explicação, imagem, texto, explicação. Olha como isso aqui traduz visualmente para a pessoa e ela já tem uma dimensão daquilo que ela está recebendo. E aqui eu tenho a ancoragem do meu preço. Então eu consigo traduzir para essa pessoa visualmente aquilo que ela vai receber. Isso torna mais interessante para ela no momento em que ela for realizar a ação de compra. Então eu faria exatamente isso. Aqui tem esse capítulo, um mockup que represente isso, texto e explicação. Esse outro capítulo extra tem o título, vai ter um mockup, a explicação. O exercício, a mesma coisa, ritual, a mesma coisa, esse bônus especial. Daí sim, no bônus especial, se você quiser manter a surpresa, você pode colocar isso aqui. Pelo que eu entendi, o seu bônus especial é que a pessoa pode adquirir coisas no Order Bump. Particularmente, eu nunca posicionei isso como um bônus, mas se você acha interessante, eu realmente nunca testei para te dizer se funciona ou não. Aqui, se você leu até aqui, olha como tem esse espacinho sobrando. Dá para utilizar usando mais um mockup, mostrando um pouco esse e-book por dentro, que é a garantia de 7 dias, legal. Tá vendo como essa garantia de 7 dias aqui você está usando, ela tem um fundinho branco? Isso você resolve bem fácil. Se você colocar no Canva e mandar retirar o fundo, você exporta depois como PNG sem fundo e sobe aqui novamente. Ou você simplesmente muda o fundo desse bloco para branco. Só para não deixar esse quadradinho aqui, que fica um acabamento mais amador, né? Aqui a gente está falando de como deixar um acabamento um pouco mais profissional na página. Aqui tem a sua foto, legal, né? E quem é você. E última chance de exercer o seu poder. Uma coisa que você também não pode melhorar nessa página é a apresentação da sua oferta como um todo. Isso aqui está muito tímido a forma como apresenta esse preço aqui. Nesse outro bloco aqui, por apenas R$ 47,00, beleza, tá mais robusto. Mas a gente está falando aqui de uma ancoragem que você está fazendo logo na primeira dobra da página. O ideal é, depois de você ter toda a apresentação, principalmente depois que você aqui apresentou os seus bônus, isso aqui ser num bloco separado. Ao invés de ser no mesmo bloco aqui de imagem com texto, você faz um bloco só de texto e daí você faz um textinho um pouquinho maior explicando que tudo isso que a pessoa vai receber sairia pelo valor X, mas exclusivamente nessa oferta vai sair por apenas, e nesse caso não é R$ 9,90, é R$ 47,00. Então seria algo como uma entrega terapêutica completa com alma, profundidade de ação prática de tantos reais por apenas, e daí destacado um R$ 47,00 e logo abaixo disso um novo botão de ação. Então aqui seria uma forma de você formatar essa oferta de uma forma mais interessante, mais visual. Quando a gente roda assim, pensa novamente, a pessoa está lá, roda a sua página e está muito pequeno, está tudo meio misturado. Ela só quer ir para os pontos de interesse. Por isso que a gente cria esses destaques visuais.
Quando a pessoa vê isso aqui, ela consegue destacar se ela está rodando rapidamente, que dá para apenas R$47. Se ela estiver rodando isso aqui tudo, ela não consegue ver rapidamente esse R$9,90. Ela vai ter que parar para ler. Novamente, isso não é uma desculpa para você manter esse R$9,90 aqui. Na verdade, isso aqui você precisa ajustar rapidamente, botar um 47, assim como aqui embaixo, porque provavelmente isso aqui já deve ter tirado alguma venda sua. Se você tem levado o público constantemente para sua página, com certeza isso aqui já tirou alguma das suas vendas, simplesmente pela pessoa ter visto um preço aqui e ter entrado no checkout ou ter visto o preço lá em cima e ser outro. Antes que isso derrube mais vendas, você precisa fazer esse ajuste. Mas para mim o ponto principal mesmo, se você tivesse que fazer uma única ação, além dessa de alterar o preço, seria você alterar a sua promessa. Criar uma promessa que seja muito mais tangível e voltada para um problema específico. Eu sei que o seu público ele pode ter diversos problemas. Normalmente, produtos que são voltados para terapia, consciência, algo mais no sentido de, não no sentido pejorativo, mas no sentido comercial, de autoajuda, normalmente são produtos que eles realmente têm um amplo espectro, eles atendem uma grande variedade de público e problemas. Mas nesse caso aqui, para a gente fazer uma oferta mais forte, você precisa delimitar. Você precisa criar focos específicos. Então, você vai selecionar 2, 3, 4 dessas grandes problemas, e você vai focar para uma promessa para uma promessa para outra, uma promessa para outra. E você vai criar variações dessa mesma página. Então vai ser a versão 1, versão 2, versão 3. Um com a promessa A, um com a promessa B, um com a promessa C. E assim você vai poder atingir, com o mesmo produto, atingir diferentes públicos com diferentes dores, mas trazendo muito mais clareza. No momento que a pessoa entrar na sua página, ela tem aquele problema, ela se identifica com aquele momento de vida, com aquele problema, com aquele desafio, ela vai se identificar com aquilo através dessa sua headline e subheadline e vai entender que esse produto ajuda a resolver. Quando você for fazer a sua campanha, você vai fazer também o conteúdo do tema A vai levar para a página do tema A. O conteúdo do tema B você vai levar para a página do tema B. Então, a sua campanha ela precisa ser bem delimitada nesse sentido. Você vai criar criativos diferentes. E pode ser você falando sobre aquele tema. Então, eu fiz um vídeo sobre o desafio, por exemplo, eu vou usar aqui que o tema A é relacionamento abusivo, ok? Então, é algo bem pesado mesmo. Um relacionamento abusivo. Então, o seu conteúdo, o seu vídeo, os seus criativos, seja um carrossel, seja um post estático, seja um vídeo seu falando, vai ser sobre relacionamento abusivo. Quando a pessoa clicar para entrar na página, a headline e a subheadline vão estar alinhadas com isso, sobre o tema relacionamento abusivo. Mesmo que depois, ao longo da página, você destrinche e você chame novamente para essa coisa mais ampla, que é aqui a questão do se reconectar com a consciência, clareza e poder pessoal, transformar a sua realidade. Novamente, eu entendo que esses são termos que podem fazer sentido com parte do seu público, mas para uma promessa, para uma página de vendas de um produto como esse, eles acabam sendo termos muito vagos, muito genéricos, termos que não conectam com um problema específico imediato que essa pessoa precisa resolver. Então esses seriam os ajustes principais aqui na página da Carol. Espero que essas dicas ajudem a Carol a vender mais, espero que ajudem também você, que não é a Carol, mas está em busca de melhorar as suas vendas. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça também de assinar o canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Toda semana a gente está aqui no canal do YouTube do Orbit, trazendo conteúdo da mais alta relevância para ajudar você a decolar no mercado digital. E se você ainda não tem a sua conta no Orbit Pages, não esqueça de acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Mais uma vez eu agradeço a sua companhia, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até mais! Orbit Pages. Crie páginas que vendem. Crie sua conta grátis.